a gente trouxe muito mais um tema para reflexão. A Fatinha até tinha nos pedido para falar sobre um outro tema, mas vamos dizer assim, eu estou engasgado com esse tema aí há muito tempo e pedi a ela permissão para poder trazer para a nossa reflexão. Nós sabemos que o objetivo da nossa encarnação é a nossa melhoria, não é isso? O objetivo maior é esse, é aproveitarmos todos os pontos possíveis para angariar conhecimentos, desenvolver virtudes, né? E assim crescermos. Domar as nossas más tendências, eliminar as nossas más inclinações. Então, todos nós, quando a gente vem para cá, né, surgiu a palavra, quando a gente vem para cá, nós temos então um projeto de vida. A gente tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Qual é essa missão? Nos tornarmos um pouquinho melhor do que éramos quando viemos. Voltarmos um pouquinho melhor, né? Então, nesse projeto de construir a nós mesmos, então nós podemos utilizar vários fatores que Deus nos permite. O principal deles, gente, que pelo menos a mim me chama a atenção, é a convivência coletiva. Por isso é que é importante, desde o início, Deus nos dá a permissão para que chegarmos, já sermos recebidos por um grupo de pessoas. Raras vezes, exceções, que isso não acontece. Mas quando essas exceções ocorrem, existe um motivo para tal, mas na sua maioria, na sua generalidade das coisas, é exatamente isso. Nós já temos aqui a convivência preparada para nós. Então, quando aqui a gente chega, logo que a gente adquire as condições do raciocínio e a liberdade da nossa ação, a consciência das nossas atitudes, nós, então, já temos que preocupar com a construção das nossas ações, a edificação. E o que é essa edificação? É a edificação do bem em nós. E para que possamos fazer isso, não precisamos muita coisa, não precisamos alarde. Olha, a ação do bem é sempre discreta, deve ser contínua. Nós não podemos restringir as nossas ações, sabe? E com metas bem definidas. Ou seja, nós temos que ter um alvo a alcançar, um objetivo a seguir. Porque se assim fizermos, facilita para nós, facilita o nosso caminhar, o desenvolver, sabe? E quando nós nos procuramos e construímos uma meta para a prática do bem, nós não devemos nos deixar entorpecer quando não compreendido, ou seja, não devemos deixar as coisas atrapalhar a gente, utilizar como desculpas ou como achar que é uma explicação, uma justificativa a falta de não sermos compreendidos e nem muito menos estacionarmos diante dos obstáculos, que os obstáculos vêm. Se nós estamos progredindo, se nós estamos construindo, então teremos trabalhos, teremos obstáculos, teremos coisas pesadas para fazer. Então, peraí, eu quero ter na minha casa uma harmonia. Eu quero viver bem na minha casa. Eu quero viver bem no meu meio social, no meu grupinho. Incompreensões eu vou ter. Opiniões diferentes. Pessoas que às vezes tentam até me desviar daquele tipo de ação. Isso vai aparecer. Mas, no entanto, eu não posso estacionar diante dos obstáculos.
Porque a gente deve fazer isso com o objetivo de que eu não pretendo, não é a minha meta alcançar ou desejar promoções pessoais, nem apoiar o individualismo. Ou seja, eu devo procurar agir de forma em que a minha ação traga um bem coletivo e não um bem individual. E eu não preocupar se foi eu ou se não foi, certo? Porque eu tenho minha consciência tranquila das minhas ações. Então eu fico em paz comigo mesmo. E não vamos apoiar o individualismo, como eu falei no início. Se nós temos essa oportunidade bendita de estarmos em convivência, por que eu querer fazer as coisas sozinho? Por que eu isolar os outros? Por que eu fazer isso? Isso não vai me trazer bons resultados. Então eu tenho que pensar isso. Se Deus me permitiu a vida coletiva, eu tenho que dividir também, né? E, olha, não apoie, e sempre se renova sem fugir às bases, perseverando o tempo afora, quer dizer, sem a gente fugir daquele princípio original, que é construir um estado de bem-estar junto com os outros, não só a mim, mas com todos aqueles que eu convivo, né? E eu mantenho aquilo. Sou incompreendido, mas eu vou continuar. Quando os ressentimentos aparecem, de imediato são diluídos no próprio trabalho. Olha aí, quando a coisa acontece ruim, e olha, e a gente tem que ser tranquilo, a gente tem que ser, digamos, pé no chão, dentro de casa, surge as briguinhas, os desentendimentos. No grupo nosso aqui, surge, tem hora que a gente não é assim, não tem, mas esses tipos de coisa é para mostrar até para a gente, nós temos que encarar isso como, tipo assim, são certezas que eu não sou dono da verdade, que eu não sou o Todo-Poderoso. Peraí, eu calmar aqui um pouquinho e vou analisar, né? Então, e vou diluir isso, porque toda e qualquer dissensão, se manter num trabalho produtivo e fraterno, ele some. É aquela história da água limpa caindo no balde de água suja. O balde não pode ser jogado fora, mas eu continuar jogando a água limpa, uma hora toda a água do balde vai estar limpinha. Porque vai se somando as atitudes benéficas, né? E assim não haverá lugar para que atire espículos venenosos uma contra as outras. Ou seja, não existe remédio melhor para qualquer dissensão, qualquer briga, qualquer desentendimento, do que o trabalho produtivo junto, do que o trabalho fraterno um ao lado do outro. As coisas vão sumindo, sabe? A gente fica até com vergonha depois da gente mesmo, né? Assim, fica com vergonha, mas a coisa dilui. E não fica mágoas. Por quê? Porque a gente entende. Poxa, eu errei, o outro errou, mas olha, nosso objetivo é o mesmo. Então vamos superar isso. Vamos passar por cima, ou seja, vamos buscar um aprendizado, algo melhor, né? Jesus é o nosso exemplo e modelo. Se nos vincularmos a Ele, teremos ânimos e nada nos impedirá de seguir adiante. Isso é a hora de buscarmos, através da reflexão, da oração, né? Orai e mantenha a sua vida vigiando a nós mesmos, de não deixarmos essas coisinhas e ficar jogando espinho nos outros, jogando palavrinhas, jogando coisas desagradáveis, né? Usando, às vezes, argumentos que não são verdadeiros. Então, vamos parar com isso, né? Criemos novidade, mesmo que promova o ego, mas sustentem o belo, o bom e o nobre, onde estivermos. Ou seja, criar novidades. Qual é o nosso projeto? Prática do bem. Então,
criamos novidade dentro do projeto. Ou seja, alguma coisa diferente que una, que atrai, que nos dá condição de fazer mais coisa em relação ao outro. Criamos algumas coisas, mesmo que aquilo assim, momentaneamente, a gente fica, mas se não deixarmos isso ultrapassar o limite da satisfação interior, porque ter o ego cheio, nem sempre, digamos assim, se a gente souber os limites, não é prejudicial. Agora, quando ultrapassa, quando entra no ismo, né, no querer, no cultuar o eu, aí está errado. Né? Mas a sensação do bem-estar, isso é gostoso, tá? E vitalizados por essa energia gostosa, teremos resistência para vencer as tentações da inferioridade moral, tranquilamente. À medida que vamos fazendo algo, à medida que vamos construindo, à medida que a gente vai agregando, não aparece nem tempo para a gente errar, sabe? Porque a gente começa a fazer tanta coisa, o tempo de falar mal dos outros, de ficar observando, de criticando, de ficar qualquer coisa, vai diminuindo, porque a gente está usando o tempo para outros benefícios, né? Então, a gente consegue isso. Assim nos tornaremos pouso de esperança para os desalentados. É tão bom quando alguém fala assim para o outro, nossa, eu te procurei, que eu estou tão agoniado, e eu sei que você me ajuda, só de estar perto de você é bom. Nossa, olha, isso dá uma sensação de falar, poxa, eu estou conseguindo levar meu projeto em frente, né? Agora, quando fala assim, não deixa, eu não quero conversar com fulano, não quero, nós dois não parece não amarrar a égua no mesmo pau, né? Então aí não é, aí o projeto não está indo bem, né? Tá certo? Estímulo para erguer os caídos, isso nos dará felicidade em tudo que fizermos, onde que estejamos. Não tenhamos dúvida. Quando nós vamos vendo que a ação, o projeto pessoal da gente, que é esse da construção do bem, está fluindo, está andando, nossa, aquilo é um estímulo gostoso, sabe? Então, a gente tem que ficar atento a algumas coisas, tipo assim, cuidar da gente mesmo, cuidar no sentido de proibir a gente de alguma coisa, sabe? Então, não vamos criar freneticamente também, adoidado, atividades novas, delegando trabalhos a outrem, sabe assim? A gente cria uma coisa, vamos fazer, não, Lívia, você que vai fazer, não, isso aqui é você, quer dizer, eu mesmo não vou fazer nada, né? Quer dizer, lógico, aí tudo bom senso. Não quero dizer que nos projetos pessoais da prática do bem, nós não podemos envolver, dividir, trabalhar em equipe, isso é muito bom, mas simplesmente criar para o outro fazer, ou seja, fazer um compromisso para o outro cumprir, isso não é o correto, não é saudável. É isso que ele fala, por mais saudáveis que sejam as intenções, é passatempo que terá como pagamento o desequilíbrio. Por quê? Porque são coisas... Depois aquelas próprias pessoas vão se reportar ao outro e ela já não está assim, tão equilibrada naquele sentido mais. Então, por isso, nós devemos sempre ter essa, digamos, serenidade na hora de criarmos algum tipo de trabalho, chamarmos, discutirmos, trocarmos ideias, planejarmos. Aí é onde a gente caminha junto, né? Toda edificação exige planejamento. Olha, tudo que nós vamos fazer, se nós estamos com esse projeto de edificar em nós a prática do bem, né? Então nós devemos também planejar isso. Hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, hora de fazer aquilo lá, onde eu vou, até que limite que eu vou. Isso é planejamento. Tem pessoas que a maneira de eu relacionar é de um jeito e com outra é de outro jeito. Então eu tenho que planejar tudo isso, né? Então precisa de planejamento, reflexão, esforço e trabalho, sem importar
com o prazer, a alegria, a tristeza, dor. Quer dizer, nós, sem importar nesse sentido, eu entendi que é assim, sem você utilizar aquilo ali como móvel principal, aquilo virão, né? A alegria, o bem-estar virão, a tristeza diante, às vezes, do insucesso de alguma coisa virá também. Quer dizer, então, mas não vamos colocar aquilo como a razão principal da minha atividade, né? E o que a gente tem que fazer? Usar a razão e a harmonia com a natureza. Isso é um dos princípios do estoicismo, né? Essa ligação com a natureza, buscando o raciocínio lógico para desenvolver, né? Os começos são todo projeto, né? Todo projeto, toda a coisa nova que a gente planeja, no começo, às vezes, né? Aquela alegria, aquele entusiasmo, né? E já projeta lá na frente, né? Assim, o sucesso, né? Então, os começos são auspiciosos, rutilantes, com entusiasmo e emoção exacerbados. Agora, preservar e manter nos dias sombrios e monótonos é o desafio, porque nem todos têm a coragem moral de enfrentar com altivez. Ou seja, quantos e quantos trabalhos, projetos a gente começa e depois para, né? A gente pode citar um exemplo bem simples de nós, é o tal do regime para emagrecer, né? Quantas vezes eu faço um projeto que eu vou perder tantos quilos, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou ter assim um ritmo de vida mais saudável, e aí eu sei que eu vou perdendo, que aí eu vou ingerir menos do que eu gasto, e é matemático, né? Tudo que gasta mais do que entra, diminui, né? Então, aí, mas só que às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não enfrenta os momentos difíceis com a mesma altivez, com a mesma serenidade. Então, isso é importante. Assim, ficamos mudando e abandonando esse ou aquele tipo de ação, esse ou aquele tipo. E isso vale para qualquer momento da nossa vida, qualquer lugar. A gente começa a mudar as coisas e alegando até desentendimentos. Não vou lá mais não, porque não dá certo, eu estou enjoado, as pessoas não me entendem, né? E aí começa a buscar motivos fora, em outras pessoas, em determinadas situações, em determinados momentos, e esquecemos que, na realidade, faltou na gente. Foi aquela persistência, aquela decisão tomada anteriormente, né? Então, nessas horas, revelam-se, então, os melindres injustificáveis, os ressentimentos. Vocês lembram que a gente falou lá atrás, né, que quando você faz críticas, análise ou, digamos assim, não concordância, isso existe. Mas eu tenho que focar no meu trabalho, né? E diante da execução do trabalho, o resultado do trabalho que eu mantive, a persistência, ele é capaz de diluir tudo isso aí. Então, se nós fizermos assim, vamos diminuindo esse melindre, esse ressentimento, essas coisas assim, né? Aquele que deixa de fazer por incapacidade de perseverar nos deveres, passam por vítimas indefesas. Isso aí é uma coisa que a gente mais vê, e às vezes, se a gente analisar nós mesmos, nós nos pegamos em flagrante. De eu achar que eu não deu certo, eu não fiz, porque o fulano me machucou, o fulano me impediu, o fulano me atrapalhou, o fulano me bloqueou, o fulano fez isso, né? E assim a gente nos colocamos na condição de vítima diante desses projetos ou dessas ações. E
atacando e mal falando do que antes lhe constituía uma emulação e arrebatamento. Não, aquilo lá não presta mais não. Não, aquilo lá, aquele povo lá tudo preguiçoso, não sei o quê. Antes era assim, nossa, nós vamos construir, nós vamos fazer, nós vamos, né, nós vamos vencer, nós vamos abalar, né? Aí depois, sabe? Por quê? Porque a gente, às vezes, não perseverou, não deixou amadurecer na gente aquela vontade, a execução do projeto, né? O homem de bem, então, quer dizer, aquele que procura, né? Que é o homem de bem, tem várias definições, né? No próprio estudo do livro do Evangelho, nos mostra várias qualidades do homem do bem. E uma delas é essa, mantém discreto, e silencia as suas ações benéficas. Não, tudo bem, se não me entende, tudo bem, eu vou continuar aqui fazendo devagarzinho, né, buscando, agindo aqui, fazendo bem feito aquilo que eu tenho condição de fazer ou que me é dado a fazer, eu vou fazer. Evitando, então, alardear os feitos e também os não executados. Né? Deixando devagarzinho, vão assentando, mas não parando, não deixando de ser ativo, né? Não transfere cargas para o seu próximo, dá exemplo, o que sensibiliza os outros. Então, dentro das nosso roteiro, a gente sabe o que é nosso. Então, ficar jogando em cima das costas do outro, essa aí é uma atitude que atrapalha o nosso próprio desenvolvimento, né? E buscar, exemplificar, por mais simples que seja, né? E, como falou, leva adiante a sua tarefa, por mais singela que lhe pareça. É a tarefa do momento. Qual é a minha obrigação? Cumpri-la, fazê-la, não interessa. Então, por exemplo, se estamos, por exemplo, aqui mesmo, na nossa casa, é tão importante a pessoa que vai organizar a fila para o passe, a pessoa que põe a aguinha ali para fluidificar, para tomar, a pessoa que recebe carinhosamente a pessoa que está chegando. Quer dizer, isso todas são atitudes que trazem uma importância dentro do todo. Pensemos também em casa. Em casa, é importante eu pegar alguma coisa, tipo assim, eu pego uma garrafa na geladeira, bebo água, né, tem a água, põe ali, e deixa a garrafa de um lado, a tampa do outro, a porta da geladeira aberta e sai para a rua. Quer dizer, isso aí é uma atitude que atrapalha tudo isso aí. Quer dizer, eu não estou executando as minhas tarefas adequadamente. Eu crio um ambiente desagradável. Eu estou atrapalhando o meu projeto da prática do bem, né? Então, vamos. Enquanto os outros deixam de fazer algo por achar sem valor, permaneça firme. Isso aí acontece demais dentro da nossa vida. Ah, não, se você mexe com isso, você é bobo, você não dá lucro, não, você não dá vantagem. Ninguém te dá valor nisso aí, não. Ou então o contrário. Às vezes nós mesmos, às vezes tem situação que fala, não vou mexer com isso não, ninguém reconhece meu serviço não, ninguém dá valor, eu sou a última pessoa, eu sou um zero à esquerda, né? Então a gente mesmo estamos assim, diminuindo, criando os obstáculos para a nossa edificação do bem, né? Então, não faltam companheiros entusiastas hoje que amanhã são criticadores. Olha, isso tem demais, não é? Alguém, quando a gente está planejando, não, vamos fazer tudo. Elias é muito ambicioso, não sei o quê. Como é que ele pensou que dava conta de fazer isso? É muito, né, pretensioso. Ele começa a criticar um que antes. E isso acontece. Mas o que a gente tem que fazer? Ser o mesmo. Ou seja, não vamos mudar-nos pela opinião dos outros. Né? Vamos continuar. Se eu fiz o meu projeto,
de praticar o bem, de ser um pouco melhor, pode, me querer, eu vou tentar, vou seguir. Deixa me chamar de bobo. Deixa de me chamar de pá. Ih, mas os outros passam a perna no você, os outros, né, judia, te engana. Mas dentro do meu projeto, aquilo não faz sentido ou não tem valor nenhum. Eu vou continuar sendo eu, né? Então isso é bom. Chegar ao fim de uma tarefa constitui sério compromisso, conseguidos pelos que são honestos e conscientes do ideal. Isso aí vale para qualquer tarefa. Pode ser a tarefa de limpar a casa, de lavar o banheiro, de cuidar da roupa, mas chegar ao fim do jeitinho que eu planejei, é isso que devemos fazer, porque nós estamos sendo honestos conosco mesmos, né? Se eu fiz isso, então não vamos deixar as coisas pelo meio, não. Não vamos deixar as coisas pela metade, não. Só porque não, isso aqui não presta mais não. Não, vou fazer até terminar do jeitinho que eu programei, né? Então, isso, cada vez que assim fazemos, nós estaremos fortificando a nós, porque a gente vê o resultado depois. Mesmo que aquele resultado não seja valorizado pelos outros, a importância. Eu analiso, foi aquilo que eu pretendia, né? Tá certo? Pode seguir. Os que deixam interrompida a edificação, ó, começa a fazer e para, né? Desestimula, o chamado popularmente que a gente chama de fogo de palha, né? Começa e some, né? Podem ser excelentes pessoas, todavia seus reais interesses estão em outras motivações que disfarça com a solidariedade. E isso também é muito comum. A pessoa fazer uma coisa, assim, chamando atenção, tudo, mas o que ele quer é outra. E às vezes consegue, às vezes para e deixa a coisa caminhar e caça o seu rumo. Sabe? Então isso é muito, a gente tem que analisar isso para que a gente também não possa dar essa impressão aos outros. Por isso não é de bom tom a gente deixar as coisas pela metade, sabe? Por quê? Porque pode muito bem fazer uma coisa, e nós estamos vendo isso aí demais em situações onde pessoas querem conquistar algo, agem, não, então eu vou dar aqui primeiro, fazer uma atração, fazer uma coisa, mas eu quero é outra coisa, né? Então, é mais ou menos assim. Então, nós devemos analisar a nós no nosso cotidiano. Será que eu não estou querendo enganar, né? Agradar, falar agradável, não sei o quê, para depois vir o pedido, né? Fulano, né? Papaizinho lindo, né? Aí, e o papaizinho lindo já conhece, aí põe a mão na cintura, quanto? Já fala, quanto? Estou brincando, tá? Não te aflija por eles ou com eles, ou seja, com esses que tentam atrapalhar, com esses que não te entendem, que não aceitam, que são os obstáculos, né? Então não te aflija com ele, por eles, nem segue o teu caminho e realiza a sua edificação saudável, confiante em Jesus, que nunca nos abandona. Então, se nós perseverarmos na nossa conduta, na nossa busca, teremos edificações do nosso projeto de vida, nosso projeto de evolução, de maneira assim bem saudável. E, como eu disse, dificuldades, desentendimentos, incompreensões, isso aí não tenhamos dúvida, e vamos encontrar sim, tá? Então, agradeço a todos, tá? E eu trouxe, como eu disse, esse assunto para nós refletirmos, analisarmos, porque realmente são coisas que nós temos, principalmente nós que aqui estamos, temos esse propósito, né, de construir em nós
uma edificação do bem. Muita paz, povo.